Muito bom dia ou muito boa noite, independente de onde você esteja ou de que hora seja, muito bem-vindo ao Revoluir. Eu sou Paulo Horta e mais uma vez nós vamos conversar sobre assuntos que nos permitem rever esse mundo que de fato está passando por um monte de perrengue e de fato proporcionar evolução necessária para a nossa sociedade, para as nossas economias, de forma que a gente respeite as questões ambientais e sociais. E hoje, pessoal, a gente tem o prazer de estar aqui com um grande companheiro de luta, com um acadêmico de formação, mais um maricultor de plantão. Não é? Muito bem-vindo ao Revoluir, Rui. Rui, que é um cara que tem muita história nessa ilha, muitas lutas. E eu queria que você contasse pra gente, primeiro, dar bom dia ou boa noite, sei lá, boa tarde pra galera. E conta um pouco da sua história. Como é que foi essa formação? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou Rui, eu sou produtor de ostra. Me apresento sempre como produtor de ostra, mas, na verdade, eu sou maricultor, mas tenho também uma formação acadêmica, sou engenheiro agrônomo e fiz mestrado e doutorado na geografia, relacionada à questão da maricultura, especialmente. Né? Eu sei que você andou pela França fazendo alguma coisa. Como é que foi essa história? Então, eu já era maricultor na época e tinha mestrado na geografia e eu comecei a pensar que a gente precisava conhecer melhor como funcionava o sistema de produção e os parâmetros ambientais para a produção, né? Porque a gente sabia já que a ostra era um animal filtrador, o mexilhão também, são moluscos filtradores, e que precisavam ter um ambiente muito cuidado para poder a gente ter um sucesso na produção de ostra. Então, eu fui fazer o meu doutorado na geografia, mas eu fiz um ano de doutorado sanduíche na França, num laboratório que se chama Ifremer, né? na região de produção de ostra, lá no sudoeste da França. E foi um período muito interessante, porque eu aperfeiçoei o francês, aprendi muito sobre o Brasil quando estive lá, e aprendi muito sobre ostras, né? E sobre o mercado de ostras, sobre produção, sobre parâmetros que devem ser observados, qualidade da água, essas coisas. Foi muito importante aqui para a atividade nesse período. Né? Sobre economia do mar, né, Rui? Eu acho que esse programa hoje, pessoal, tem uma ambição específica, que é tratar daquilo que nós chamamos de economia azul. E a maricultura, né, a área que o Rui atua, milita, defende, porque também teve uma passagem por Brasília, né, Rui? Sim, claro. Teve uma passagem por Brasília, você já conta pra gente. Mas essa economia azul, ela tem grande potencial de representar aquilo que nós temos defendido, que é a economia regenerativa e distributiva. Como é que foi essa passagem por Brasília? Vamos tocar nesse momento da história, porque envolve política pública, né? Então, o governo brasileiro, depois que a gente... Eu acho que depois de 2002, o governo brasileiro criou o Ministério da Pesca e Agricultura, que funcionou, na verdade, inicialmente como uma Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, ou Pesca e Agricultura. E eles fizeram vários programas de avaliação, por exemplo, das condições ambientais para a produção de moluscos no Brasil inteiro. Então, num determinado momento, eu ofereci meus trabalhos lá no Ministério, participei de uma seleção e fui selecionado para trabalhar como consultor da FAO no Ministério da Pesca e Aquicultura. E eu tive uma oportunidade fantástica também, que foi de conhecer a produção de ostras e de algas na costa brasileira. Então, eu visitei no Maranhão, no Nordeste, Maranhão, Ceará, Paraíba não, Sergipe, Paraná, Santa Catarina. Eu visitei 7 estados que trabalhavam com produção de ostras, produção marinha. Né? E o objetivo sempre da produção marinha, da utilização do mar como um meio de reprodução,
foi sempre no sentido de aproveitar a mão de obra local dos produtores, dos pescadores e maricultores que já viviam de uma certa forma da extração de moluscos nas áreas ribeirinhas, né? E para incrementar a renda dessa população também, né? Então, o projeto era um projeto enorme, muito bonito e muito consistente. E foi implantado em vários locais. O exemplo que mais trouxe sucesso no início foi a implantação da produção de ostra, né, e mexilhões aqui no nosso estado. Então, muitos maricultores hoje são filhos de pescadores, muitos pescadores entraram na produção de ostra e viram aquilo ali como uma possibilidade de continuar dentro da sua perspectiva de vida, né, que era a relação com o mar, e ao mesmo tempo produzir uma renda que pudesse sustentar sua família de uma maneira mais digna, né, mais consistente. E de certa forma a maricultura acaba encontrando um espaço numa pesca artesanal que já passava por algumas dificuldades em função das depressões, enfim, do esgotamento do estoque pesqueiro, não? Então, sempre houve uma reclamação muito grande do setor da pesca artesanal, que a pesca industrial invadia os territórios de pesca deles e que eles ficavam com a pesca cada vez mais escassa. Então, existia realmente um problema nesse sentido, né, de uma sobrepesca em ambientes costeiros de pesqueiros que deveriam estar pescando em ambientes mais afastados. E isso proporcionou, o governo buscou uma alternativa de incrementar a renda dos produtores, que foi usando o conhecimento deles, né, dos pescadores, então pescadores nesse momento, para produzir frutos do mar. Isso aí foi uma coisa muito interessante, especialmente aqui em Florianópolis, mas em todo o litoral de Santa Catarina. E a gente precisa chamar a atenção também que tiveram experiências muito interessantes em outros estados também, né? No estado, por exemplo, do Maranhão, eles estavam com um projeto vinculado ao IFSC. No estado do Pará, em Belém do Pará, eles tinham o SEBRAE apoiou muito projetos de maricultura lá. Eu tive uma passagem por lá muito interessante. Eles têm uma oscilação de maré muito grande lá, então eles acabam tendo um sistema produtivo muito parecido com o francês, que é com mesa sobre a oscilação da maré. As bancadas de lama, de lama e tal, os baixios. Os baixios, né? Então, assim, tem outras experiências muito interessantes, mas especialmente com aproveitamento da mão de obra dessas pessoas do litoral, né? Ou seja, a maricultura no Brasil, ela surge e cresce muito em Santa Catarina, né? Logo de cara, atinge uma produção, pessoal, que estava ganhando quase que 100% do mercado nacional. Chegou a 90%, é isso mesmo, Rui? Exato. A produção catarinense sempre foi muito expressiva. Por quê? Porque era o único lugar do Brasil que tinha uma produção, realmente não era extrativismo, porque nos outros locais sempre foi o extrativismo e aos poucos eles transformaram uma parte muito pequena do extrativismo em produção. Então esses 10% representava no estado do Paraná um pouquinho, no estado do Pará um pouquinho e no estado do Rio de Janeiro algum pouquinho. Então, assim, pouca coisa em outros estados, mas o 90% da produção era feita aqui. E com um adicional muito importante, que era um adicional do um controle de qualidade da água para a produção de moluscos. Então, eles criaram um programa de controle de qualidade de moluscos bivalves no Brasil, e que o estado de Santa Catarina sempre foi pioneiro. E nesse contexto, eu destaco, pessoal, o monitoramento das florações de algas nocivas, das tais marés vermelhas. Eu acho que o monitoramento foi muito importante para garantir segurança sanitária desse processo de produção, né? Então, isso sempre foi muito importante, né? Porque a maré vermelha ela é um risco para o consumo humano. Para os animais, para as ostras e moluscos, ela não tem nenhum risco. Mas para o consumo humano, elas são toxinas produzidas por essas algas que, num determinado nível de contaminação, elas podem provocar intoxicações alimentares.
né? Então, esse controle, esse monitoramento feito pela SIDASC, especialmente hoje, tem um programa estadual de controle sanitário de moluscos bivalves. E só abrindo um parênteses, Rui, vocês vão conferir na descrição do vídeo e passando aqui embaixo esse endereço para você conferir o mapa. Desculpa, continua. Então, existe um programa de controle microbiológico hoje e um controle de algas nocivas. Então, o consumidor que está consumindo ostras que passam por esse controle, ele pode se sentir seguro para consumir moluscos, né? Agora, a questão ambiental na nossa região é um problema, é uma questão muito séria para nós que trabalhamos com o ambiente marinho, porque a urbanização da cidade tem levado a um risco de contaminação muito grande dessas áreas. Você chegou num ponto que a gente tinha planejado aqui, isso foi natural, pessoal. Em 1994, um cara chamado Gunther Pauli, um belga, ele propõe o termo Blue Economy, economia azul. E dentro desse contexto, Rui, vem a questão da maricultura, mas abraça esse termo com um carinho, ou seja, a maricultura e tem todas as condições para ser o grande aliado das economias costeiras. Mas ela tem essa grande fragilidade. Ela depende em grande medida de ambientes saudáveis. À medida que a gente vacila no saneamento básico, vacila com o processo de urbanização, a gente produz variações extremas nos ambientes costeiros, né? Dessalinidade, coliformes fecais, outros patógenos que acabam com esse potencial, né? Como é que o produtor convive com esses altos e baixos, ou essas inseguranças, né? Então, eu participei sempre dos movimentos das associações de maricultores aqui na região e eu fui representante dos maricultores no Conselho Municipal de Saneamento durante uns 4 anos, 2008 a 2011, alguma coisa assim. E quando o prefeito vinha com propostas de saneamento para fazer estações de tratamento de esgoto que previam o lançamento de esgoto em áreas de produção de maricultura, a gente se colocou contra, né? Disse, não, a gente precisa de saneamento, mas a gente precisa de um saneamento consciente. Se vai tirar o esgoto da cidade, concentrar numa estação de tratamento de esgoto e jogar os resíduos em cima da área de maricultura, bom, se ele trata 100% dos coliformes fecais, que isso não é uma realidade, não nas condições atuais do nosso sistema de controle da qualidade da água que é efluente da estação de tratamento de esgoto, no mínimo ele ia enriquecer os ambientes e provocar a floração de algas e coisa e tal, e a gente disse não. E a briga que a gente tinha com a prefeitura é que a prefeitura sempre dizia não, porque os maricultores são contra o saneamento básico. Não, os maricultores exigem da prefeitura o saneamento básico e exigindo da prefeitura, a gente exige um controle de qualidade da água adequado para a nossa condição. Não é qualquer coisa que a gente quer. A gente estava muito mais sofisticado do que a prefeitura queria que a gente tivesse. Uhum. Né? A gente dizia, a gente quer um controle de qualidade da água, que a gente possa beber a água, porque a gente vai comer a ostra dessa água. Perfeito. Infelizmente, as prefeituras nunca levaram a sério esse tipo de cuidado que a gente teve. Esgoto sanitário é um tema muito... eu comparo a condição da discussão do lixo urbano das cidades, que é o que vamos levar o problema para outro município, né? O AMIN, que é o grande mentor dessa solução, levou o esgoto... Terceirizando a solução, né? Terceirizou para o município de Biguaçu a recepção de todo o lixo urbano de Florianópolis. Então, hoje nós temos lá no Vale do Rio Inferninho como é que a gente diz? Não é um lixão, porque é um nome mais técnico. Um aterro sanitário. Aterro sanitário, mas que a gente sabe que os efluentes daquilo lá vão acabar no mar também. Pois né? E a gente virou e mexeu, passado assim, e a gente está tentando replicar velhos vícios do passado quando a gente volta com a ideia de colocar de novo um emissário aqui na Bahia Sul, comprometendo toda essa vida, né?
Então, essa é uma luta que os maricultores agora estão assumindo junto com a comunidade ali do Saco dos Limões, de não permitir que lance esgoto tratado ou não nas áreas internas da Bahia. Por quê? Porque exatamente ali naquela região entre o Saco dos Limões e Base Aérea é o local de menor circulação de água dentro da Bahia. O que acontece? Vem a onda de maré, a maré ela entra na Bahia, uma parte pelo norte, uma parte pelo sul, e elas se encontram naquela região. E naquela região, no encontro delas, a velocidade da maré é zero. O que acontece? Sedimenta todo o material particulado no fundo, e é o pior local para lançar mais material particulado com substâncias que a gente nem conhece. Sim. E tal. Então, assim, a gente está nessa luta contra o lançamento de esgoto em qualquer área dentro da Bahia. E, pessoal, a gente vai fazer um programa para tratar exclusivamente essa questão do emissário submarino, seja ele costeiro ou seja ele oceânico. Precisamos esclarecer esse tema, porque esse tema é delicado e trata daquilo que é a essência desse programa, que é a questão de produzir informação e discussões sóbrias e insistentes com todas e todos, para que nós, de fato, possamos avançar num cenário de sustentabilidade de fato. Bom, para a gente caminhar para o final, a maricultura passou por todo esse perrengue, a gente acompanhou o cenário da ostra e do mexilhão, um certo encolhimento. Qual que é agora as possibilidades de futuro? Para onde você acredita que a maricultura precisa caminhar? Então, pesquisas realizadas aqui na universidade, junto com o IBAMA, chegaram à conclusão que seria possível produzir algas no nosso litoral. Então, eles autorizaram a produção comercial de algas Capaficus alvarezi nas nossas águas, e essas algas elas representam um potencial muito grande de produção e de um produto muito atrativo pelo mercado, né, para o mercado, porque a alga ela tem uma série de produtos e subprodutos que podem ser aproveitados, que já são aproveitados na nossa economia, mas são produzidos fora e a gente importa a maior parte dos produtos da produção da alga. Atualmente, a gente está apostando na produção de algas para produzir biofertilizantes. Mas a gente tem propostas hoje de produção de algas para produção de carragena, por exemplo, que é um produto que é um emulsionante. É um coloide, né? Uma substância coloidal que serve para gelatina, serve para embutidos, então, serve para sorvete, achocolatado. Para muitos produtos da cadeia alimentar, né? Então, existe uma demanda muito grande desse produto e a gente tem um potencial muito grande de produção, porque o nosso litoral, primeiro ele é formado por pescadores que aprenderam a trabalhar com uma produção de ostras e mexilhões e que agora podem entrar numa produção de um produto que tem um apelo muito maior do que moluscos. A gente fica pensando que se a imensidão do Brasil, né, a agricultura que a gente pratica hoje no Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Se a gente produzir extrato de alga como bioestimulante, biofertilizante da agricultura convencional e da agricultura orgânica, da agricultura biodinâmica, tudo isso, nós não daríamos conta. Então, a gente está nos organizando para produzir algas para biofertilizantes dentro de esquemas comunitários, né? Numa perspectiva de atender a essa comunidade que vive no litoral do nosso estado, para que essa população evolua economicamente, que evolua do ponto de vista ambientalmente também, porque o ambiente cuidado, ele vai nos permitir produzir mais e com mais segurança. Então, a gente tem uma preocupação grande com esse setor e acha que tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Pessoal,
Olha que legal que o Rui acabou de dizer para a gente. Pensa comigo. Algas são produtores primários, que nem uma grama, uma florzinha que a gente tem. Elas crescem na água e para isso elas absorvem nitrogênio, fósforo e um monte de outras coisas. Coisas que são poluentes. Então ela tira isso da natureza, melhorando a saúde do ambiente onde ela está. Ao mesmo tempo, ela está absorvendo dióxido de carbono que estaria contaminando a atmosfera, produzindo efeito estufa ou acelerando ele, proporcionando as mudanças climáticas que nos fazem hoje sofrer um monte. Então, as algas representam solução local para problemas também globais. E o que é mais legal é que elas acabam alimentando a economia. Naquilo que o Günther Pauli falava lá em 94 sobre economia azul ou a Blue Economy, que é a questão da gente ter economia circular. Ou seja, a gente tem a solução de um problema alimentando uma economia, resolvendo questões que são de natureza ambiental, climática e social. Para a gente resolver isso, só precisa de soluções políticas agora, né, Rui? Qual que é o grande gargalo para que isso se transforme em realidade? Quais seriam os desejos dos produtores? Ou seja, quais são os anseios, quais são as demandas para que essa produção de alga se transforme na realidade que vocês já estão sonhando? A gente precisa estruturar totalmente a cadeia produtiva de algas. Então a gente precisa de equipamentos, a gente precisa de gente especializada para produção no mar, gente que vai se formando ao longo do processo. A gente precisa de estabelecer existe um grande problema na produção, de maneira geral, é que todo produtor corre todos os riscos da cadeia produtiva, ou os maiores riscos, que é de uma chuva forte, que altera a salinidade. Um ciclone. Um ciclone que provoca ondas enormes e arrebenta toda a estrutura de produção. E a gente não tem nenhuma garantia de que, acontecendo uma coisa dessas, a gente vai ter garantia de que a gente vai continuar produzindo. Por quê? Porque isso é prejuízo, e prejuízo a gente não pode ter assim, nessas condições. Precisamos de um seguro safra. A gente precisa de um seguro safra nessa condição. A gente precisa estruturar, por exemplo, a cadeia produtiva de forma que o resultado desse trabalho também fique no local. Não vá para os Estados Unidos, ou não vá para São Paulo, ou para o agronegócio só. A gente precisa que esses recursos fiquem aqui, inclusive para a gente melhorar a condição de produção, a melhorar a condição de vida das pessoas e melhorar a percepção das pessoas sobre a qualidade do ambiente que a gente vive. Porque em ambiente com qualidade melhor, todo mundo vive melhor. Ou seja, todo mundo vai ser beneficiado, né? A pesca, o próprio turismo, não é? E isso que o Rui está falando, pessoal, é muito importante porque nos coloca diante da necessidade ou da oportunidade de nós reindustrializarmos o Brasil, mas em uma outra perspectiva, numa perspectiva já distribuída por todo o litoral brasileiro. A industrialização que aconteceu no Brasil se concentrou em grande medida no Centro-Oeste, ou mais propriamente em São Paulo. E isso foi uma chaga, inclusive para São Paulo, né? Favelização da cidade e assim por diante. Então, nós temos hoje a oportunidade de manter as pessoas aonde elas moram, sem produzir grandes conurbações, fazendo essa industrialização de pequena escala, mas extremamente eficiente do ponto de vista ambiental, social e econômico. Então, acho que a gente tem aí muito trabalho pela frente. Rui, muito obrigado por contribuir com esse processo que precisa ser revolucionário, mas ao mesmo tempo evolutivo. Eu acho que a gente construiu hoje algo que o Revoluir quer muito, que é produzir informação, discussão, mas numa perspectiva evolutiva do ponto de vista ambiental, social e econômico. Obrigado, cara. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de falar de uma coisa que é a minha experiência de vida, né? Então, eu acho isso aí muito importante. Eu acho que é um sucesso esse trabalho de vocês aí de divulgação e que a gente consiga ter ouvidos, aumentar a nossa audiência nessa perspectiva de construção de um mundo melhor. Só que
A gente fala de um mundo melhor, mas a gente não qualifica esse mundo melhor que a gente quer. A gente quer mais distribuição de renda, a gente quer mais saúde para todo mundo, quer um ambiente melhor. As pessoas mais felizes. Né? As pessoas mais felizes e menos pressionadas com o trabalho. Todo mundo quer jogar uma bolinha ou quer ser feliz na sexta-feira à noite. E para isso precisa ter justiça social, precisa ter distribuição de renda, precisa ter qualidade de vida. Bom, é isso que a gente quer, pessoal. Bom, aproveitando, se junta a essa família que eu espero que não pare de crescer. Contribua com sugestões aqui nos comentários. Demande programas. Converse com a gente vai estar atento a tudo isso para trazer aquilo que você quer, para que a sua região também esteja presente nessas nossas discussões, para que as lideranças do seu bairro participem desse processo com a gente. Esse processo ele só vai se dar, pessoal, se ele for coletivo, colaborativo e extremamente altruísta em tudo que essa palavra pode trazer de bom. Um grande abraço, muito bom dia, boa noite ou boa tarde. Esperamos ver vocês de novo aqui com a gente no próximo programa.